Amém, galera. Começamos. Vamos lá para a nossa terceira aula da história de Israel. Antes de tudo, antes de mais nada, vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui conectado ou um irmão que vai ver esse vídeo depois. Senhor, que possamos preparar, Deus, o nosso coração agora, nesse momento, para aprender mais da história desse povo. E por que nós queremos conhecer a história desse povo? Porque deste povo saiu o amor da nossa vida, o nosso Salvador, Jesus, aquele que nos livrou do pecado, da morte, do inferno, Pai. Então nós queremos entender a história desse povo, conhecer a história da redenção, Pai. Então pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos mostre como entender melhor, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração. Deus, nos perdoe, Deus, por motivações erradas, por pensamentos errados, que possamos aprender mais de Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá, galera. A hora que eu der uma mutada assim é por conta que eu estou pedindo para as crianças ficar quietas. Vamos começar então. Lolo, vai lá, cuida de Israel. Pessoal, então hoje nós vamos falar da formação da nação de Israel. Na última aula, né, no último momento que a gente conversou, nós falamos da trajetória dos patriarcas, que era uma grande família que começou sendo chamada lá, né, por Abraão. Abraão foi chamado, ele saiu da sua terra. A gente lembra, né, que era a, a terra de Harã, né, não era Ur dos Caldeus, mas era a terra de Harã. Então ele sai de lá, deixa toda a parentela, deixa todas as suas coisas e vai para uma terra que Deus ia lhe mostrar. E a gente viu na última aula que era a terra de Canaã. Então a gente tem Abraão, Isaac, Jacó, né, que depois tem o nome mudado para Israel, e depois este povo está. A gente acabou a última aula falando o seguinte: todo esse povo parou no Egito, porque José era uma espécie de governador do Egito, né, estava abaixo do faraó, cuidando de todas as coisas. Então ele chamou toda a sua família para morar no Egito e viver uma boa vida no Egito. Mas não era o lugar que Deus tinha preparado, não era a terra que Deus tinha preparado. Então, apesar dessa vida confortável, não era aquilo que Deus prometeu para Abraão, tá? Então nós vamos partir daqui. Nós vamos entender como que esse povo, porque ainda não é uma nação, né? Você acaba o livro de Gênesis, Gênesis capítulo 50, você tem o quê? Uma família, uma grande família que gerou vários, né, filhos e filhas, né, e estão morando ali no Egito. Mas agora você começa o livro de Êxodo, você vai perceber que passou muito tempo e esta família virou um povo, um ajuntamento de um povo, tá? Ainda não uma nação, mas um povo muito numeroso que vive no meio do Egito, beleza? Então, nossa linha do tempo que nós estamos tentando montar, né? Então a gente começou a montar ela desde a primeira aula. Então a gente tem ali a criação, né, que a gente falou. Então aquela discussão da Terra jovem, a Terra velha e coisas do tipo. Gênesis 1, 2 e 3, até Gênesis 11, né, a era pré-abraâmica. Falamos isso na primeira aula, né? Na segunda aula a gente falou de como Deus chama Abraão, dos patriarcas, então aproximadamente de 2000 a 1800 a.C. Aqui nós não temos uma data exata, mas sabemos que é no meio desse período, né? Esses 2000 anos aqui acontece todas essas coisas. E agora nós estamos aproximadamente em 1600, porém é uma discussão, né? Alguma, ah, as pessoas mais, como é que eu posso dizer? Mais conservadoras, né? Elas pegam essa data, seguindo ali a cronologia da Bíblia, e acredito que Moisés viveu mais ou menos, né, nessa época, aconteceu mais ou menos nessa época. Alguns estudos mais recentes vão dizer que
é 1300. Então, sempre quando você ouvir uma data aqui, considere algo aproximado, tá? Algo para a gente ficar mais ou menos na linha do tempo, mas não uma data exata, até porque a Bíblia não tinha um propósito de dar datas perfeitas, exatas, tá? Mas é um livro que traz a história da redenção, como Deus salva o homem, como Deus alcança o homem, beleza? Apesar de ser tudo verdadeiro, apesar de ser tudo são acontecimentos reais que aconteceram ali na palavra de Deus, que a Bíblia narra, nós não precisamos exigir exatidão nas datas, beleza? Mas aqui estamos montando a nossa linha do tempo, né? Até o final desse módulo, ela vai estar lotada, né? Vai estar bem bonita, beleza? Outra coisa, uma outra imagem que a gente precisa relembrar é a da promessa de Abraão, né? Então, a promessa de Abraão era mais ou menos essa região aqui, né? Hoje, Israel é esse pedaço aqui, né? Mais ou menos esse pedaço assim, mais compridinho. Mas a promessa feita a Abraão era mais ou menos geograficamente esse espaço aqui, tá? Então, acabei de descobrir que dá para limpar tudo de uma vez. Olha que beleza, né? Vivendo e aprendendo. Então, mais ou menos esse lugar que era a promessa de Abraão. Eles estavam onde? Aqui, ó, no Egito, mais ou menos por aqui. A gente vai falar bastante sobre o Egito hoje, só que Deus prometeu aqui, tá? Então, não era lá o lugar deles. Então, só para vocês lembrarem da promessa de Abraão, beleza? É... Opa, passei demais. Deixa eu voltar aqui. Então, coloquei esse mapa aqui também para a gente lembrar de alguns povos que a gente falou na semana passada. Vamos ver se vocês estão craques de lembrar de onde vêm os povos. Vamos fazer uma prova. Prova surpresa, valendo. Vamos lá, me ajudem. Vocês lembram quem eram os Amonitas? De onde veio os Amonitas? Quem lembra? De Amon, filho Amon. de Ló, Isso, com a filha. exato, né? O próprio Ló, né? Ló com a sua filha, né? Então, entendi agora, né? É que eu entendi, você falou filho de Ló, mas era o filho de Ló com a filha dele, né? É um negócio tão estranho que é difícil até de explicar. Então, os Amonitas veio de Amon, né? E os Moabitas? Quem lembra? De onde vieram os Moabitas? Da outra filha, né? Ei, Da outra Moabitas filha. não veio. Moabitas também veio de Ló, né? Ló também. Exatamente. Esses dois aqui, até geograficamente, eles ficaram pertinho, né? Os Amonitas e os Moabitas. Os Edomitas. Esse aqui é fácil de lembrar, né? Moabitas vem de Moab, né? Lembra de Ló. Amonitas vem de Amon. Agora o Edom, você não me lembra de ninguém com esse nome, né? Edom. Mas o Edom vem do Esaú? Esaú, né? Pelo menos o E é igual, né? De Esaú, né? Esse Edom vem de ruivo, né? Porque Esaú era ruivo e tal. E aí veio de Esaú. Então, lembre, né, que Israel está aqui, né? Ainda não é a nação de Israel, tal, mas Canaã está aqui. E olha os inimigos em volta, né? Amonitas aqui para cima, Moabitas por aqui, Edomitas por aqui. Mais para longe lá, né? Lembra que Abraão saiu mais ou menos daqui, né? O pai de Abraão saiu daqui, foi para lá e depois veio para cá. Então, você tinha ali nessa época, né, que nós vamos falar o Império Babilônico, Império Assírio, Nínive, né, a cidade conhecida, Babilônia, né, onde Ló foi. Ô, pai, dá um beijo aqui, pronto. Sarou. É, vamos lá. Tem outros povos aqui, mas o interessante é lembrar o seguinte: senta aqui, mas tem que ficar bem quietinho. Só assiste aí quietinho. Isso. Então, uma coisa importante aqui, pessoal, é que você tem o Império Assírio, o Império Babilônico, tem os outros impérios aqui em cima, mas o império mais potente dessa época é
o Império Egípcio. Só um minutinho, galera, que eu vou despachar uma encomenda aqui. Encomenda despachada, voltando. É complicado, piazinha aqui é foguete, galera. Então, o que eu tava falando mesmo? Ah, vamos lá, outros caras aqui, né? Você tem os midianitas, que são inimigos, né, de clássicos aqui de Israel, que vem lá daquela árvore que a gente falou também, né, da árvore genealógica lá de Abraão e tal. Você tem os ismaelitas que eles vivem em vários lugares, né, mas por ele ser um povo nômade, mas a maioria estava por essa região. Você lembra de onde vem os ismaelitas? Isso é fácil, né? Ismael. Ismael, né? Então, os ismaelitas, aqui o Egito. Tem um povo que você vai ver bastante falar e ele não está naquela árvore. Apesar de ser um inimigo clássico do Senhor, né, do povo de Deus, não é um povo que veio de Abraão, do povo semita. Você lembra qual é? Aqui, ó. Você ouve direto falar sobre Filisteu. eles. Os filisteus. É um povo que vem, né? Os historiadores falam da região do mar Mediterrâneo. Então é um povo que vem do mar e ficam mais ou menos aqui nessa parte, né? Na costa. E é um povo que incomoda a história inteira, né? O filme inteiro da redenção. Os filisteus estão lá, né? Filisteu mais famoso, né? De todos, a história mais famosa dos filisteus, qual é? Que você lembra? Um filisteu mais famoso de todos. Filisteu incircunciso. Golias. Golias, né? Quem é o filisteu incircunciso que está aqui? Se você for parar para pensar, o Davi estava entregando uma marmita pro irmão dele e acaba virando o herói nacional, né? Mas isso é lá mais para frente. Então, só para você entender mais ou menos como que estava a geografia da época, tá? Era isso aqui, tá? E o nosso povo que nós estamos falando estava aqui, né? Mais ou menos no Egito, no Baixo Egito. E aqui vai dar uma confusãozinha, nós vamos falar um pouco sobre o Egito agora. Você vai entender por que, que aqui é o Baixo Egito e aqui é o Alto Egito. Daí você fala assim, pô, mas o alto não tinha que ser aqui em cima? Calma, nós já vamos entender esse negócio. Então a gente vai falar agora um pouquinho, antes da gente falar da saída do povo do Egito, a gente precisa falar sobre o Egito Antigo. Cara, eu sei que o Egito era uma nação pagã, eu sei que o Egito foram inimigos de Israel, eu sei que Israel foi escravizada no Egito, mas quando eu fiz minha graduação em História, a minha matéria favorita era o Egito. Cara, eu adorava estudar o Egito, ah, as imagens do Egito, tudo que tinha a ver com o Egito, história antiga, eu curtia demais, curto até hoje. Não sei se isso é pecado ou não, mas acho que não. Mas o Egito é legal. Mas aqui ele não é legal, aqui era o nosso inimigo, tá? Vamos falar um pouquinho do Egito Antigo, mais ou menos como é que era o Egito Antigo. Então, aqui uma geografia do Egito, não precisa decorar, é muita coisa, tá? Depois eu vou mandar essa imagem para vocês terem, mas só para a gente pensar rapidinho, por que que eles chamam de Baixo Egito? O baixo está em cima e o alto está embaixo. Porque aqui é a região montanhosa, aqui embaixo. Então, esse grande rio aqui é o Rio Nilo, né? E toda a agricultura, toda o sustento de todo o Egito está em volta do Nilo, porque você tem deserto para cá, você tem montanhas e deserto para cá também, e toda a vegetação, toda a parte, toda a vida, ela está em volta do Nilo.
e o Nilo começa aqui embaixo, né? É, a partir de baixo no sentido do mapa aqui, né? Mas e as águas vão descendo, descendo, descendo até essa região que a gente chama do Delta do Nilo, né? Então, imagine lá Foz do Iguaçu, né? Então, aonde cai lá as cataratas, elas vão descendo, descendo até desaguarem lá. Então, aqui também o rio vai descendo, descendo, descendo até chegar aqui e o delta do Nilo vai se espalhando. E por isso aqui é a região mais próspera, né? Região mais próspera por conta da agricultura. Lembrando que nós estamos falando aqui em 1600, 1300 a.C., a agricultura que mandava na sociedade. É, provavelmente o povo de Israel, e isso é assim, 99% dos historiadores falam, ficou nessa região porque era onde era o centro onde tudo acontecia, né? A região mais rica. Então, por isso, Alto Egito e Baixo Egito, tá? Aqui eu não vou falar, mas uma historinha de como começou o Egito, né? Então, eram povos separados que foram se unificando, se unificando, unificando. Então, você tem várias trocas de poderes no Egito, dinastias que vão ganhando poder, depois outra dinastia, depois outra dinastia. Então lá tem Ramsés primeiro, segundo, terceiro, aí vem outro, vence a batalha, daí vem outra dinastia e vai passando, passando e vai trocando poder, trocando poder, trocando poder. Né? O que os historiadores e teólogos falam que no tempo que Moisés estava aqui, provavelmente era neste período aqui, né? Império Médio, mais ou menos por aqui. Alguns falam que é Ramsés II, Ramsés I, mas isso não vem ao caso para a nossa história bíblica, mas só para você entender mais ou menos a geografia do Egito, né? Tudo aconteceu mais ou menos aqui, mas o Egito é bem grande, era um império gigantesco, era o império mais forte disparadamente nessa época, beleza? Então, só para você entender mais ou menos como é que era o Egito. Outra coisa importante, tá? Para a gente pensar no Egito, era a religião do Egito. Então, o Egito, meus irmãos, era um país, não, né? Mas era um reino politeísta. Então, eles tinham vários deuses. Aqui tá alguns, né? Quem já assistiu aquele filme, se eu não me engano, hum? Peraí que a Gisele largou um celular aqui para mim e falou que travou tudo. Calma aí. Bom, beleza. Quem assistiu o filme Retorno da Múmia? Filmaço, né? Escorpião Rei. Já assistiram esses filmes que falam do Egito Antigo e tal? E aí, não sei se vocês. Quem aí já viu lá no filme esses. Alguns caras desse aqui? Eu lembro desse aqui, esse aqui. Vocês lembram, sim ou não? Falem comigo. Dessas imagenzinhas? Sim, Sim, Pensei que só eu tinha pecado, né? Assistido o filme Pagão. inclusive a eu múmia assisti estava esse filme, enterrada assisti no pé outro. de Anubis. Oi? Fala um de cada A vez. múmia estava a múmia estava enterrada no pé de Anubis no filme. Você vê aí que o Olivelto é quase um teólogo egípcio aí, cara. O cara sabe muito. O que você ia falar? Tinha uma irmã que ia falar alguma coisa também? Então vamos lá, vamos seguir. Então você era um reino politeísta. Então tinha vários deuses aqui, tá? Exemplo de alguns, né? Ra, o mais famoso, né? Deus do sol e criador, considerado o rei dos deuses, símbolo da luz e da vida. Você tem um Amon, não tem nada a ver com o Amon dos Amonitas, tá? Deus dos deuses, rei oculto, representava poder criador, autoridade suprema. Então, Ísis, né? Deusa da maternidade, né? Mas se ele fosse egípcia, ela ia escolher isso aqui, com certeza. Né? Osíris, esse aqui é famoso também, né? Deus da vida após a morte e tal. Então, eles tinham vários deuses.
Por que que é importante a gente saber disso, galera? O que que isso tem a ver com Israel? Tem tudo a ver. Você lembra que quando Deus cria, Deus está fazendo a criação. Gênesis 1 e 2. Deus cria a luz primeiro. E depois ele cria o sol. Hoje a gente olha e fala assim, a luz vem do sol. Não, Deus ele faz ao contrário. Ele cria primeiro a luz, depois o sol. E por que que Deus faz isso? Uma das boas explicações é para mostrar que em um lugar em que o sol era adorado, que você tinha um Deus para o sol, o Deus verdadeiro, que é Yahvé, está dizendo o seguinte: eu sou tão poderoso que eu estou acima do sol. Eu consigo fazer luz sem sol. Tá? Então, o tipo de literatura de Gênesis é muito importante porque ele mostra que em um lugar politeísta, onde os deuses tinham vários significados, os deuses estavam ligados à terra, à plantação, à colheita, à maternidade. Então, o que que o Deus verdadeiro faz? O que que Yahvé faz? Enquanto vocês precisam de Ísis para gerar um filho, eu posso gerar uma pessoa da costela da outra, como Eva foi gerada da costela de Adão. Eu posso criar do pó da terra, moldar e apenas soprar e fazer um ser vivente. Então, todos esses deuses aqui, tá? Toda a religião no Egito, ela era politeísta e era muito fragmentada. Você tinha um deus para cada atributo, para cada coisa. Agora vocês entendem, por exemplo, quando eu falei lá nas aulas de Trindade, por que que Deus ele não revela a Trindade já no começo? Porque imagine um povo vivendo no meio disso aqui. Porque Israel, ele não existia uma nação separada. Eles estavam convivendo, o povo hebreu, no meio dos egípcios. Então a cultura deles, as coisas que eles viam, a religião que era mais popular, onde eles andavam, os templos, o costume, tudo estava baseado nisso aqui. Então, Deus não poderia chegar e falar assim, não poderia não, ele poderia, mas ele não escolheu fazer assim, olha, eu sou três em um, porque isso, porque ele decidiu se revelar progressivamente por conta do contexto, principalmente do contexto, tá? Então, estamos falando de uma religião politeístas, né? Muitos deuses, adoração a diversos deuses e deusas. Os deuses tinham templos, sacerdotes, festivais próprios, tá? Eles acreditavam na vida após a morte. É, isso tem muito a ver com o processo de mumificação, né? Então, o processo de mumificação, as pirâmides. Todo mundo acha as pirâmides muito bonitas, né? Mas era um lugar onde eles deixavam os faraós enterrados. Tudo pensando na vida após a morte. Então, todo o processo era muito, muito pensando na vida após a morte. Então, era uma cultura espiritual, né? Ela pensava muito no transcendente, né? Ideia de ateísmo é muito nova, né? O mundo sempre foi espiritual, religioso, né? O mundo sempre buscou algo transcendente para si, tá? É... Beleza até aqui? Eu acho que isso aqui mais ou menos todo mundo já sabia, né? Pelos filmes, pela nas aulas de história mesmo, né? O Egito é uma coisa que as imagens, né? As caricaturas, os filmes atraem muito, né? Então a galera geralmente gosta, né? Eu gosto bastante, não só do Egito, mas da filmes, por exemplo, da Grécia Antiga também. Então é muito iconográfico, né? Então, você tem essas imagens assim.
Então é interessante, por isso que as pessoas lembram bastante quando fala do Egito. E o nosso povo, né, o povo de Israel, estava lá no meio disso aqui, tá? Então aqui uma imagem com algumas coisas, alguns fatos interessantes, né? Então, como é que era a sociedade, né, no Egito? Bem rapidinho, né? Mas era. Isso aí você vai lembrar das aulas pré-vestibular, né? Quem fez aula pré-vestibular vai lembrar, né? A sociedade estamental, né? Que ela vive como está. Então, a pessoa nasceu da. Então, tinha o faraó acima de tudo, daí você tinha os sacerdotes, os nobres. Aí era uma pirâmide, né? Obviamente, no Egito tinha que ser um sistema de pirâmide. Então tinha os escribas, tinha os artesãos, os comerciantes e os escravos. Então o povo hebreu estava aqui, né? No, na base mais pobre ali da sociedade. Então tinha escravos de várias nações, inclusive o povo hebreu. Beleza? Já aqui falamos da religião politeísta, uma coisa importante. Faraó, galera. Faraó. Quando você lembrar de Faraó, não pense como um rei moderno. Não pense como Napoleão Bonaparte, não pense como Alexandre o Grande, não pense como, sei lá, uma pessoa muito poderosa, assim, Alexandre de Moraes. Não, né? Não pense como esses caras, apesar de ser muito poderosos. Quando você pensar em Faraó, pense em um rei divino, um meio Deus, meio homem. Porque essa era a visão que os egípcios tinham. Não era simplesmente um cara. A gente vai conversar isso mais para frente. Moisés não foi peitar um super rei. Moisés foi brigar, por isso que ele fica com medo, por isso que ele fala, cara, não tem outro para ir no meu lugar, porque ele, na cosmovisão da época, era você brigar com o filho dos deuses. Era alguém que não só tinha um poder político, financeiro, mas tinha um poder transcendente. Era um Deus vivo na Terra, né? Então, poder absoluto sobre tudo e todos, tá? Então, ele construía templos para glorificar a si e aos deuses. Então, era alguém assim com os deuses. Você não vai brigar com um cara assim, né? Então, economia, né? Já falei, baseada no Nilo. Então, escrita, conhecimento, né? A famosa escrita dos hieróglifos, né? Hieróglifos, tá? A arquitetura todo mundo conhece, precisa falar, né? As pirâmides, os templos, aquela coisa magnífica, né? Vestuário todo mundo conhece também dos filmes, tá? Então, basicamente, o Egito, todo mundo é especialista em Egito, tá? O Berdão falou assim, era o Horus vivo, né? Muito bom, Berdão. Então, basicamente, assim, o basicão do Egito, só para você saber, o povo de Israel estava no meio dessa quiçaça aqui, né? Desse samba do crioulo doido. E o povo de Israel estava obedecendo a Deus naquele mandamento de crescer e multiplicar lá de Gênesis. Então, a história conta que o povo foi crescendo, 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 sendo escravo, sendo escravo, sendo escravo, trazendo muita mão de obra para o povo egípcio. Por que que a galera acredita também que era Ramsés II? Porque uma das práticas fortes de Ramsés II era escravizar o povo, conquistar povos de outros lugares e trazer para ser um vassalo ali dentro do Egito, tá? Então, só para pensar mais ou menos como é que era a sociedade egípcia. Vamos lá, como que um povo escravo, fora da sua terra, sem exército ativo, sem recurso, eu coloquei aqui exército ativo, faltou acento ali, né? Mas esse devia ser sem exército nenhum, eles não tinham exército, não tinha recurso, não tinha aliança política. Como que esse povo escravo, tá, vai conseguir sair do reino mais poderoso do mundo antigo? Desculpa. Como que esse povo vai sair dessa enrascada, né? E tudo começa com
esse cara? Eu falei que o chat GPT trabalhou hoje, né? Tudo imagem cara caricata de IA, né? Então, como que eles conseguiram? Tudo começa com esse cara, Moisés. Tudo começa com o nosso grande Moisés. Olha só o que a Bíblia diz, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, uma pergunta boa aí da dupla sertaneja Maristela e Gabriela, né? Olha só o que diz. Eu tenho uma curiosidade. Por que o povo começou a virar escravo? A própria Bíblia fala que o povo começou a se multiplicar muito. Então, até hoje, os judeus, né, o povo, os cristãos no geral até também sempre foram assim, ter muitos filhos. E aí o povo hebreu principalmente, os judeus principalmente. Eu tenho meu amigo lá, ele tem 5 filhos, 6, sei lá, até perdi as contas. E aí o povo começou a multiplicar, multiplicar, multiplicar. E um povo grande era um povo forte. Pense no povo como uma etnia, uma tribo, né? Um povo tribal. Uma tribo grande é uma tribo forte, com muitos guerreiros. Lembre-se que não tinha arma de fogo, então a briga era, cara, quem morrer menos, né? Quem sobrar de uma guerra, quem sobrar mais gente, é aquele que é mais forte. Então o faraó começou a ver aquele povo se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, e falou: preciso enfraquecer esse povo. E como é que ele fez para enfraquecer? Começou a escravizar. Então, os egípcios tinham as armas, né? Tinham a espada, tinha a força, e começou a colocar aquele bolo. Você tem duas opções: ou você trabalha para mim ou você morre. Como eles não estavam muito afim de morrer, vão trabalhar. E aí foi passando e começou a ser escravizado, né? Então, basicamente assim que aconteceu, irmão. Vamos ler esse texto aqui. Deixa eu ver a referência. A referência ficou na outra página. Êxodo do 1 do 15 ao 22. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se o menino é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe viver. Olha só que interessante, isso que eu acabei de responder para você, irmã. Se for menino, mate, porque menino é que vai para a guerra. Menino cresce e vira soldado. Menino tinha força física, tá? As mulheres, eles poderiam até mesmo levarem para ser concubinas, né? Para ter relações com elas, mas os homens era força, então matem os homens. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Olha a mentira aí, né? Mentiram para Deus, mentiram em nome de Deus, né? E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu a ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio todos os meninos hebreus que nasceram, quantas meninas deixem viver. Então o povo continuou multiplicando. Deus deu graça às parteiras, né? E as parteiras, tem que lembrar que é, essas parteiras hebreias, né? Elas enfrentaram o governo, né? Então elas falaram assim: olha, convém aquilo que, se eu não me engano, é Atos 4:29, se eu não me engano. A Bíblia diz que convém obedecer a Deus e não aos homens, né? Pedro responde, né, quando falam para ele parar de pregar. Então isso é desde o Antigo Testamento. Então você pode, abrindo um parênteses, né? Você deve desobedecer uma lei que vá contra a palavra de Deus. Então, se existir uma lei que vá contra a Bíblia, você tem o dever de desobedecer essa lei, né? Só lembrar de Daniel também, né? Quando a lei proibiu ele de orar. Ele fez questão de orar na janela. Afrontoso o hominho, tá? Então, assim começa a história de Moisés. Então a gente sabe
da história de Moisés. Vamos resumir aqui. Moisés é um cara que ele milagrosamente é encontrado pela filha de Faraó. Então ele é deixado no Nilo, né? Os desenhos trazem mais emoção, né? O cestinho andando nas águas e na onda, né? E o jacaré tentando morder ele no Nilo e tal. Mas a Bíblia fala que ele é deixado lá, né? Ele só é colocado lá no meio do mangue, assim. Na Bíblia não diz que ele andou pelo Nilo aí, saiu lá do Alto Egito, chegou no Baixo Egito. Mas é mais emocionante a história assim. Então, ele vai lá, ele é criado dentro do palácio de Faraó. Todo mundo conhece essa história. E é isso aqui, cara. Nem Steven Spielberg, Christopher Nolan, sei lá, qualquer diretor pensaria numa história tão. Ai, desculpa, velho. Tem uma alergia aqui meio estranha. Uma história tão fantástica assim, porque Moisés, ele é hebreu e de repente ele está sendo criado, ele vive 40 anos dentro do palácio de Faraó, recebendo a melhor educação, tá? Recebendo a melhor comida. E a Bíblia é tão legal que ele é amamentado pela sua própria mãe, né? Debaixo do olho de Faraó, ali, debaixo do olhar da princesa de Faraó, cara. Isso é uma história muito, muito curiosa e muito milagrosa, né? Começa um milagre já. E ele vive 40 anos ali como um príncipe do Egito, né? Como alguém do alto escalão do Egito. Aquele Egito que eu já expliquei ali para vocês como é. E aí a história, a Bíblia conta que ele vê um hebreu brigando e ele entra no meio, acaba assassinando, né? Os hebreus falam assim, ó, quem colocou você de juiz nosso, né? Quem você pensa que é? Você é um playboy, né? Playboyzinho, viveu no palácio a vida inteira, agora quer chegar aqui na quebrada e dizer que você é pai, não sei o quê, né? Claro, eu tô aqui lendo na versão PH atualizada, né? E aí descobre que ele matou um cara e ele foge para Midian, onde vive como pastor de ovelhas. Tá? Vamos lembrar rapidinho onde que é Midian? Lá atrás, né? Vamos voltar lá naquele mapa, né? Então ele tá aqui, né? Então nós estamos aqui. Ele tá aqui, caça uma confusão aqui e ele foge, né? Às vezes a galera pensa que ele foge pro deserto, que ele tipo só atravessa o rio e fica aqui de boa, do ladinho, né? Mas provavelmente ele vai pra cá, dá a caminhada, né? Então ele foge valendo mesmo. Porque ele tá fugindo de Faraó, não tá fugindo do Zé da esquina, né? Então é interessante que ele faz esse percurso aqui bem longe, tá? Vamos voltar lá. Só que Gênesis 3 tem um encontro que muda toda a história. O que acontece em Gênesis 3? Olha só. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. Então ele já tinha casado, né? Com a filha de Jetro. Ó, vamos lá. Prova surpresa. Qual era o nome da esposa de Moisés? Me lembra? Zípora. Zípora. Então ele já casou com Zípora. Um ponto pro Berdani, né? O Berdani tem que ganhar uma estrelinha. Seu sogro Jetro. Então Moisés falou assim, cara, tô de boa. Porque eu já faz muito tempo que eu tô longe. Então, se eu não me engano, é 40 anos, né? Me ajudem a lembrar, mas acho que é 40 anos ele vive no Egito, 40 anos no deserto e depois 40 anos com o povo ali. É, 40 anos como pastor e 40 anos com o povo, né? Me confirme aí, deem um Google aí e depois me fale. Mas acho que é isso, pelo que eu me lembro. Então, Moisés ele fala É assim, isso cara, mesmo. é isso mesmo, Noemi? É.
Isso aí mesmo, né? Os ciclos de 40, né? 40, 40, 40. 40, então, vale, é bom para guardar. 40 anos como egípcio, né? 40 anos como pastor, e 40 anos no deserto ali como um cara que eu já vamos falar. Então, Moisés fala assim, cara, eu tô tranquilo. Já faz 40 anos que eu tô aqui, já tô casado, já sou pastor, né? Tô de boa, tô aqui. Pastor de ovelha, tá, galera? Não é o pastor igual vocês estão pensando, o pastor de hoje. Então ele tá ali tranquilão. Um dia ele tava lá apacentando as ovelhas e levando o rebanho para o oeste do deserto, chegou a Horebe. Galera, não tá escrito Sinai na Bíblia, tá? Eu coloquei ali só para vocês saberem de uma curiosidade, que o Monte Horebe e o Monte Sinai são dois nomes para o mesmo monte, o mesmo lugar, tá? Então, o monte de Deus. E olha que interessante, gente. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não o consumia. Olha que interessante. Ah, às vezes a gente vê os desenhinhos de criança, né? Mostra só a sarça, mas a Bíblia fala que é um anjo do Senhor, ou seja, a gente já falei sobre o anjo do Senhor aqui muitas vezes, né? Mas uma pessoa, meio anjo, meio Deus. As pessoas não conseguiam, falei isso na última aula, né? Não conseguiam dar um nome para esse ser tão maravilhoso, né? Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que que a sarça não queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, olha o anjo do Senhor aí, né? Próprio Deus, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus do seu pai. Isso aqui é muito importante, galera. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Olha o anjo do Senhor aqui, né? Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. O lugar do, lembra, né? Descrição geográfica: Cananeu, Eteu, Amorreu, Ferezeu, Eveu, Jebuseu, aquele mapinha que eu mostrei lá atrás, que era a promessa de Abraão. O que que Deus está fazendo aqui, ó? Deus está ligando Moisés com Abraão. Deus está falando para Moisés a promessa que ele fez para Abraão. Deus está falando assim: olha, cara, beleza, você saiu do Egito, tal, mas tem um povo lá. E esse povo precisa sair de lá e precisa ir para o lugar que eu prometi para o pai da fé, para o Abraão. Então Deus ele está aqui lembrando Moisés da aliança que todo hebreu sabia, irmãos. Apesar do povo hebreu ser escravo, todo hebreu tinha na mente o seguinte: um dia nós vamos para a nossa terra que Deus prometeu para o nosso pai Abraão. Então eles tinham isso, não só isso, eles tinham tudo o que aconteceu em Gênesis na mente. Você não tinha Gênesis escrito, você tinha a tradição oral. Então, às vezes as pessoas perguntam, né? Vamos abrir um parênteses aqui. Como que Moisés escreveu sobre Gênesis? Se Moisés aparece em 1600 antes de Cristo, né? 1600, 1300, e Gênesis vão pensar que aconteceu há 400, 4000, vamos pensar assim, tá? Datas, ignorem a data exata, tá? Mas vamos pensar aproximado. Como que Moisés escreveu? Então, tem duas opções. Tem a opção mais assim, estilosa, né? Que é uma opção válida, e eu acredito que muitas coisas Deus revelou lá, que, que foi quando Moisés ficou no Sinai com o próprio Deus. Então Deus pode ter revelado a história, eu acredito que sim, detalhes, coisas para Moisés,
Então essa é a versão milagrosa e eu acho que uma não anula a outra, tá? Que tem a versão também da tradição oral. O que é a tradição oral? O povo hebreu, ele tinha desde lá de Deuteronômio 6 falando, eles tinham uma prática e tem até hoje. O Shabá é basicamente isso, né? Basicamente não, mas tem muito isso. Você contar histórias para os seus filhos, a história do povo de Deus, a história do povo hebreu, a história do povo escolhido. Então, todo o povo hebreu crescia e morria ouvindo história. Ouvindo a história de Gênesis, ouvindo a história de Noé, ouvindo a história de Ló, ouvindo a história de Abraão. Então, eles sabiam da promessa de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então ele estava todo o tempo lembrando das promessas, lembrando das promessas. Então, quando Deus fala isso para Moisés, Moisés fala: Eu sei o que ele está falando, porque eu sou hebreu. Apesar de eu viver como egípcio, eu sei quem eu sou. E Deus está lembrando Moisés de quem ele é. Fala, cara, você é hebreu, tá? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão que os egípcios estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel, tá? Tem mais um texto aqui interessante. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó tirá-lo do Egito? Tá? Deus respondeu: Eu estarei com você, e esse será o sinal que eu enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Olha o que ele fala. Quando vocês saírem do Egito, vocês vão parar aqui. Como que é o nome do monte, galera? Tem dois nomes para guardar. É o mesmo nome do monte, né? O primeiro começa com S, né? Horeb e Sinai. E o outro com H, né? Eu não vou escrever tudo, mas é Horeb e Sinai. Então, Monte Sinai, o Monte Horeb, né? Então, nesse monte vocês vão me adorar, essa é a prova. Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês. Eles vão perguntar: Qual é o nome dele? Então eu lhes direi: Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: E eu sou, o eu sou me enviou a vocês. Galera, um ponto interessante aqui, meus irmãos. Eu sou o que sou. Esse é o nome de Deus. Tá, como assim? Você pode chamar Deus também pelos seus atributos. Santíssimo, santo, é, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, é o Deus que é o amor, Deus que me libertou, tal, tal, tal. Mas o nome próprio de Deus é revelado aqui. Que é eu sou o que sou, ou sou o que serei, eu serei o que serei, enfim. Não sou o cara do hebraico, mas e nem do grego e nem de língua nenhuma, é só sei o português e mal é mal. Mas das traduções dos comentários dizem isso. E daqui vem aquele chamado tetragrama, que é o YHWH. Por que desse tetragrama? Porque os judeus não falam o nome de Deus, né? E não falam o nome de Deus. Então, é, eles chamam, por exemplo, vão se referir a Deus, eles chamam a Deus de o nome, que é Hashem, né? Hashem significa o nome. E eles estão citando esse nome. Então, quando eles vão se referir a Deus, eles não falam assim, Deus te abençoe. Que o nome te abençoe, o nome, o nome. Que é Yahvé. O... E ninguém sabe como que pronuncia Yahvé, tá? Porque são quatro consoantes. E aí, por muito tempo, a gente chamou de quê? Os mais antigos chamam de. Como é que vocês chamam isso aqui? Tem até os testemunhos disso aqui. Ninguém lembra?
Jeová. Jeová. Então, colocaram as vogais aqui, né? Jeová, né? Colocaram um E aqui e tal. Jeová. Mas, hoje nós falamos na linguagem F-Hopiana, né? Como é que a gente chama e canta lá na igreja? Na linguagem F-Hopiana. Yeshua. Não, não é Yeshua. Yeshua é o nome Yahweh. Yahweh, né? Yahweh. Exaltamos Yah. Mas não é Yahweh. Pode ser também, né? Mas ninguém, a pronúncia no final ninguém sabe. Então uns chamam de Jeová, outros chamam de Javé, outros chamam de Yahweh, né? O F-Hope trouxe a versão F-Hopiana, né? Yahweh, Yavé, Jeová. Mas tudo vem desse encontro aqui. Eu sou o que sou. E aí vem, né, o YHWH, tá? Yavé. Quem não sabia disso, galera? Põe no chat aí. Eu não sabia. Eu sei que a maioria acho que devia saber, mas talvez alguém não sabia que o Yavé, o Jeová vem daqui. Mas acho que todo mundo sabia, ninguém falou nada. Então vamos lá, vamos seguir. Continuando. Após esse chamado, né? Então, essa confirmação de Israel como uma nação, Moisés participa de uma guerra, né? Não guerra, né? Faltou um ali. Mitológica entre Yahvé, ou na linguagem F-Hopiana, né? Yahweh, e Faraó e os seus falsos deuses. Aqui é interessante, né? Lembrar de uma coisa. Que essas pragas aqui que acontecem, né? Então a primeira, né? A água transformada em sangue. Depois, eu estou adiantando bastante a história, né? Moisés vai lá, depois tem Arão que vai ajudar a falar com ele e tal. Estamos resumindo a história da de Moisés e a briga dele com o Faraó, que não é a briga dele, na verdade é a briga de Jeová, de Yahvé, contra os falsos deuses. Então você tem uma, uma batalha mitológica. Por que eu coloquei batalha mitológica? Porque o povo está olhando aquilo ali como uma batalha de deuses. Então não é Deus contra o homem. E Yahvé contra um cara com um chapéu maluco chamado Faraó. Não. O que o povo está presenciando ali são dois deuses batalhando. Claro que a gente sabe que não existe dois deuses. Mas naquele momento é uma guerra de deuses. E aí as águas se tornam em sangue, né? As rãs, os piolhos, mosca, os animais morrem, úlcera, granizo, gafanhoto, trevas e acaba com a mais terrível, que aí Faraó não consegue suportar, que é a morte dos primogênitos. Eu nem coloquei no slide, mas aqui a gente tem né, a Páscoa, né? Que é a proteção dos primogênitos de Israel, o sangue do cordeiro e toda aquela coisa que você sabe muito bem. Então, é uma batalha, meus irmãos, de deuses, de quem é o Deus mais poderoso. E após essa guerra, Yahvé sai vencedor e o povo sai de uma forma milagrosa do Egito. A história mais famosa, né, que é o mar se abrindo. Então eles passam pelo Mar Vermelho, protegidos por uma nuvem de dia, aquecidos por uma coluna de fogo à noite. E Yahvé está cuidando da sua jovem nação. Mas será que a gente pode chamar este povo de uma nação até esse momento? Então, deixa eu voltar aqui uma coisa. Eu acho que eu não coloquei. Não coloquei. Ah, coloquei sim. Então, o povo está aqui, né?
E eles atravessam aqui, né? Então aqui tem o Mar Vermelho, né? Em algum ponto do Mar Vermelho, é isso que eu não coloquei, eu não marquei o ponto que eles atravessam, tá? Mas isso aí também é difícil saber. Mas eles atravessam aqui, né? Com os seus pés sequinhos, né? Você conhece a história? O povo vem atrás, o povo do faraó, né? O exército de faraó vem e é trucidado pelo Deus verdadeiro, né? Deus verdadeiro vence a guerra, provando que ele é o único Deus, né? Não existe, não há outros deuses. Mas será que a gente já pode chamar Israel de nação? E aqui eu vou ficar com quem? Ficar com o nosso amigo, que não é o Renato Russo, mas é o Antônio Renato Gusso, tá? Não confunda. E ele fala uma coisa muito interessante sobre o momento que Israel vira uma nação. Então, muitos acham que Israel vira nação, uma nação, né? É, não olhe na. Eu estou chamando de nação, não pense nação como as nações modernas que a gente vive hoje, né? Mas um reino, né? Um povo, um reino como o do Egito, como o da Babilônia que tinha, como o dos assírios. Então, muitos pensam que Israel vira nação no momento que Jacó muda o nome para Israel, né? Então, virou Jacó para Israel, aí surgiu Israel. Não, ali surgiu o nome. Mas o Gus traz uma. Ele fala uma coisa muito interessante. Eu queria ler a citação dele, uma citação meio longa, mas espere aí com paciência no Senhor. Diz o seguinte: ao que parece, Israel se torna uma nação no momento em que Deus, utilizando Moisés como intermediário, estabelece um pacto com eles. 3 meses depois que saíram do Egito. E saíram do Egito? Opa, acho que faltou alguma coisa. 3 meses depois que saíram do Egito, eles estão. Faltou isso, mas ele diz que eles estão adorando ao Senhor lá no Monte Horebe. A partir daquele momento, depois de confirmado o pacto, eles passariam a ser um reino de sacerdotes e uma nação santa separada para Deus. Deixavam de ser um aglomerado de pessoas ou de clãs sem muitas ligações como eram e passava a ser um estado, ainda não nos moldes modernos, organizados em torno do seu rei exclusivo que era Yahvé. Gente, olha que interessante. Pergunta, galera. No plano de Deus, antes de Davi, antes de Salomão, antes de Saul, nesse período aqui, era o plano de Deus um rei humano para o povo de Israel? Sim ou não? Não. 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 Definitivamente não. E eu vou além. Nem, nem no tempo de Saul e Davi. Davi, Salomão, esses reis legais, que não eram tão legais assim em alguns momentos, foi uma concessão de Deus. Foi, cara, vocês querem tanto? Vocês estão aqui enchendo as minhas paciências pedindo um rei? Eu vou dar. Para vocês experimentar o que é um cara que vai lá colocar imposto em vocês, vai pegar a mulher de vocês, né? Lembrando de Urias. E já que vocês estão aí na minha cabeça pedindo um rei, eu vou dar. Mas isso aí, Noemi, nem no tempo do juiz, nem no. Nunca foi o plano de Deus assim, olha, eu vou dar um rei, senão ele já colocava Moisés como rei já. O plano de Deus, meus irmãos, sempre foi fazer uma nação. E essa nação seria diferente de todas as outras, porque era uma nação que seria liderada por quem, galera? Pergunta principal. Quem ia ser o líder supremo da nação de Israel? Deus mesmo. O próprio Yahvé. Mas como? Eu preciso de uma figura, né? Preciso de alguém ali que. Essa não era a ideia de Deus. A ideia de Deus era: vocês serão uma nação num lugar geográfico. E o próprio. Quando as pessoas perguntarem, eles vão olhar esse lugar.
Então a grama de Israel sempre era para ser a mais verde de todas. A grama verdinha, né? Para agradar o Juliano, né? Igual a da Arena da Baixada lá, né? A grama perfeita, né? Que não é grama, né? Era para ser a grama mais verdinha de todas. E as outras nações iam olhar para aquela grama e ia falar assim: como que vocês fazem para ter uma grama tão verde? Como vocês fazem para ser uma nação tão perfeita? Quem que é o rei de vocês? Não tem crime, não tem isso, não tem aquilo. Como que acontece tanta coisa boa aí? Aí Israel falaria assim: porque nós somos governados pelo verdadeiro Deus. Venham, nações, e conheçam o verdadeiro Deus, e vocês serão abençoadas também. E aí cumpriria a promessa de Abraão, que teria bendito todas as nações da terra a partir daquela nação. Então a ideia de Deus era uma nação modelo, uma nação que as pessoas iam olhar e ia espelhar a Deus. Elas iam olhar para aquela nação e iam ver a mão de Deus ali e iam querer ser igual, iam querer copiar. Essa era a ideia de Deus, tá? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Então aqui, ó, algumas coisas que acontecem no, no deserto. Então, começa aqui. Saída do Egito, tá? Então saem mais ou menos aqui desse lugar. Beleza? Passam aqui pelo mais ou menos a região, a travessia do mar, né? Lembrando que tudo isso aqui era considerado mar, né? Então eles não precisavam vir aqui no mar aberto, até porque eu acho que para eles atravessar esse pedacinho aqui do mapa ia demorar talvez alguns centenas de anos andando e não iam conseguir, né? Então teria que ser um pedaço pequeno, que não é tão pequeno, né? A gente tá olhando no mapa, mas isso aqui estamos falando em quilômetros de distância. Então, vamos lá. Você tem aqui, eles aqui saem, atravessam o mar. E aqui mais para frente, você tem o quê? Manás e codornizes. Você lembra da história? O povo está pedindo, o povo está sendo sustentado por esse Deus que chamou eles para ser uma nação. Ah, eu não respondi a pergunta, né? Então, quando que Israel virou uma nação? No dia que Deus chega para Moisés e fala para ele o seguinte: o pacto que eu fiz com Abraão ainda está em pé. Vai lá, busca o povo e vai para a terra. Nesta saída, neste momento, Israel começa a ser um reino, uma nação, tá? Mesmo sem povo. Mesmo sem povo não, desculpa, mesmo sem território. Já é uma nação. Por que que já é uma nação? Porque eles já têm uma língua, eles vão ter uma lei, eles vão ter um modo de viver, eles vão ter regras, tudo que tem uma nação. É, vai ser uma aqui constitui até uma etnia, né? Quando você vai estudar isso em história, geopolítica, você vê que uma etnia ela não precisa necessariamente de um lugar geográfico. Se ela tiver um modo de viver, se ela tiver uma língua, se ela tiver um costume, mesmo que ela não tenha uma terra para ela, ela já é considerada um povo, né? Existem hoje etnias que não têm um lugar geográfico, mas existe um povo específico. Então, então aqui eles são alimentados, né? Aqui no 4 tem a batalha contra os amalequitas, tá? Aqui no ponto 5, o Sinai, né? Monte Hebron, Sinai, que é uma coisa muito importante, que é aquele texto onde Deus se revela de forma, que eu posso dizer, de forma sobrenatural, né? O monte fumegando, coisas assim que eles não tinham como negar que o rei deles era alguém diferente dos outros reis. Beleza? E aí eles estão. Ah, e tem um ponto interessante, né? Por que que eles não foram por aqui, né? Bem mais perto, né? Eles tinham que chegar aqui.
Então você tem possíveis rotas, né? A rota dos filisteus. Só o nome da rota já diz, né? Por que que eles não foram por aqui? Por conta dos filisteus. Lembra que eles estavam fugindo de um povo, né? Tudo que você não quer é quando você está fugindo de um povo encontrar outro para lutar, né? Então eles não quiseram passar por aqui. Também tem uma explicação geográfica, né? Você não vê montanhas aqui, né? Se não tem montanhas aqui, o que que tem aqui? Deserto, calor. Então, a outra opção é por aqui. Tem essa, poderia ser outra rota, mas a rota que eles fazem, e é uma rota lógica no sentido geográfico, porque eles têm sombra, eles têm mar, então eles vão contornando, contornando, tal. Eles têm um encontro com Deus aqui no Sinai, onde eles recebem a lei, os 10 mandamentos e tudo mais, e tudo mais. Tudo acontece aqui nesse pé do monte. Eles saem, vão vindo aqui até o ponto 6, né? O famoso Cades Barneia, né? Não a banda, né? Mas o lugar. Então, eles ficam aqui nesse ponto, tá? A estada em Cádiz. E aí tem aquele fato interessante dos espias. Eu sempre lembro na pregação do Pastor Júnior, né? Que ele fala dos espias lá e tem quando eles vão olhar a terra, em Números 13, então eles pegam mais ou menos essa rota, lembrando, gente, que é tudo aproximado, tá tudo, né? Tudo aproximado. Tá? Não considere isso aqui como uma lei e passaram por aqui mesmo, tal. É só a gente tentando imaginar. Então, aqui é um ponto interessante, tá, galera? Deixa eu dar uma limpada aqui nas flechas. Aqui é um ponto interessante. Os espias, eles estão parados aqui. Canaã tá aqui, galera. Tá perto. Eles já andaram tudo isso aqui. O faraó já morreu, já ficou para trás, já foi afogado, já não tem ninguém atrás deles. Mas na dúvida, segue andando, né? E eles estão indo para Canaã. Estão indo para cá. E eles mandam os espias. Os espias vão, olham a terra, voltam, tá? Nessa volta, a Bíblia mesmo fala que há uma incredulidade, né? Por parte dos espias. Só tem dois ali que creem, né? Que é Josué e Caleb. Então, olha só que interessante. Já leio o chat aí de vocês. Nesse momento, que é o momento chave dos espias, você vê a incredulidade do povo. E por conta dessa incredulidade, eles têm uma derrota aqui em Ormã, que a Bíblia diz, né? Tá aqui a referência, Números 14, 45. Eles têm uma derrota. Eles voltam derrotados. E aí, gente, o ponto 9 é muito interessante. Eles ficam aqui andando em círculo por quantos anos, galera? 40 anos. Por conta de toda a desobediência deles aqui nesse período, toda essa andança, eles desobedecendo, eles fazendo coisas que desagradam ao Senhor, né? Eles ficam andando em círculo por 40 anos para que Deus mate a geração incrédula e venha outra geração que creia, creria, é boa, né? Que iria crer nas promessas de Abraão e iria continuar. Tudo aqui nesse período. 10, né? Cadê o 10? Cadê o 10? Estão aqui nesse lugar mais ou menos a morte de Miriam. Aqui eles já começam a andar, né? Já estão velhinhos. Aqui morre Arão, né? Aí eles vão descendo pra cá. Lembra que interessante que eles querem passar por aqui. Vocês lembram da história, galera? Que eles queriam passar por aqui, ó. E o que que a Bíblia diz? Cadê os caras que lê a Bíblia aí? Gênesis, Êxodo, todo mundo é fera. Pentateuco. Não precisa lembrar a história completa, mas você lembra que esses povos de Moabe, de Edom, Israel chegava e falava assim: olha, deixa eu passar aí. Nós não vamos plantar nada, a gente não vai fazer nada, a gente só quer
dar a volta aqui para a gente chegar em Canaã. Só deixa eu passar aí, tá? Eu até pago por isso. E o que aconteceu, galera? Você lembra? Não deixaram, né? E aí, esse povo aqui vai ser mais amaldiçoado ainda por causa disso, né? Porque quando o povo hebreu precisou passar, os caras não deixaram. Por isso que eles descem aqui, tá? Então aqui no 12 você tem aquele episódio da serpente de bronze, né? Que tem a desobediência e manda construir uma serpente de bronze, precisa olhar para a serpente de bronze para ser curado. E aí eles têm que dar a volta por Edom. Olha como o povo andou, né? Teve que passar aqui por trás para não precisar passar aqui no meio, para finalmente chegar em Moabe aqui em cima, para poder finalmente invadir a terra de Canaã. Então eles têm que contornar Edom e chegar aqui. Curiosamente, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, né, o Messias ele virá para conquistar Israel de Edom, né? Coincidência ou não, parece que a Bíblia mostra assim que agora eu vou passar e pronto, acabou, né? Porque eu sou o rei do mundo, o rei do universo. Então a Bíblia tem essas coincidências que não são coincidências. Vamos lá, tô demorando demais, galera. É que eu gosto, chego no mapa ali, eu me perco. É tão legal. Então, o ponto importante é que tudo gira, galera. Tudo gira, meus irmãos, em torno de Yahvé. E Yahvé, ele se manifesta no tabernáculo, tá? Qual foi o primeiro lugar que Deus se manifestou na história da redenção? Vamos lá, me ajudem. Primeiro lugar que Deus, ele fala assim, eu quero estar com você. O primeiro lugar qual foi? Só não vale a Noemi responder, porque senão a Noemi responde todas. Vamos dar uma chance para outros. Vai. Qual que é o lugar, galera? Lugar geográfico. Primeirão. Gênesis 1, 2, 3. Vamos lá. Alguém mandou no chat. O Éden. O Éden. Muito bom. Quem mandou? Nem vi o nome. Para dar as notas que nunca damos, né? Ravena. Isso. Jardim do Éden. O jardim. Primeiro lugar. Geográfico. Terra, Jardim do Éden. Ali Deus queria estar com o homem. O homem peca, acontece tudo o que aconteceu. Segundo lugar que Deus aparece é no monte, né? Monte Sinai, Monte Hebron. Mas ainda não é um lugar de comunhão. Então a gente não é um lugar que só Moisés acessou. Então a gente não considera esse lugar de um contato de Deus com o povo. Então o segundo lugar oficial é um lugar móvel chamado tabernáculo. Então o povo, né? Esse povo hebreu, ele não tinha um rei humano. Ele tinha um rei invisível. Nós temos um Deus invisível, mas real, né? Como diz a canção. E esse Deus aqui, invisível, ele se manifestava num lugar físico, geográfico. E esse lugar era o tabernáculo, que é o primeiro templo, né? O segundo. O Éden não era bem um templo, né? Então dá para chamar que o primeiro templo que Deus começa a habitar, ou até tem tabernacular, né? Tabernaculou entre o homem. Então começa a permanecer ali no tabernáculo, é o próprio tabernáculo. Então, apesar de Moisés ser o grande líder humano do povo, o grande Deus, Yahvé, era quem tomava as ações e quem guiava tudo. Então, a história da Bíblia, né? O João falou uma coisa muito legal, né? Uma vez numa aula que a gente fala que a Bíblia é um manual de instruções, né? Para a gente saber como que o homem vive e tal. Besteira. A Bíblia não é um manual de instruções do homem. A Bíblia é a história de Deus, de quem Deus é e o que Deus fez. Então, Deus está guiando a história e Deus está guiando o povo no deserto.
Então, olha que interessante essa imagem. Eu adorei essa imagem, cara. Eu fiz questão de trazer essa imagem para vocês quando eu vi no livro. Eu nunca tinha visto isso. O que acontece? Números 2 e 10 mostra como que o povo. Porque eles eram um povo que eles andavam o tempo todo. Então andavam no deserto, andavam e paravam. Quando eles paravam, era desse jeito que o povo parava, cara. Essa imagem é sensacional. Sensacional. Porque o tabernáculo no meio e as 12 tribos aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. As 12 tribos em volta do tabernáculo. Você tem que pensar aqui que é uma galera. Uma galera. Se eu não me engano, aproximadamente 500 mil pessoas. Não sei de onde que eu tirei esse número, se é da Bíblia ou de algum lugar. Me ajudem aí, vocês que anotam as coisas que estudam. Mas vamos pensar aí, sei lá, muita gente, muitas pessoas, e as tribos eram organizadas todas em volta do tabernáculo. O que mostra isso, galera? Agora é a parte que vocês respondem. O que mostra isso aqui, galera? As pessoas, todas as tribos em volta de uma coisa só. Senhor no centro. O Senhor no centro. Yahvé era o centro de tudo. E nada mudou, né? Como diria aí meus amigos. Nada mudou, né? Então, todas as tribos ficavam em volta, né? Então, aqui tinha a tribo líder de cada grupo, né? Então, desse grupo era a tribo de Efraim, desse grupo, a tribo de Ruben, desse grupo, a tribo de Judá, desse grupo, ou tribo, ou tem outro nome, né? Esqueci agora. Mas, enfim, os povos aqui, né, de cada tribo ali, que são os filhos de Israel. Então, o tabernáculo, Yahvé, Deus, a presença de Deus era o centro. Então não ficava em fila, né? Primeira aqui, daí outra aqui, aqui uma fila aqui, e esse cara aqui distante da presença. Não. Todos que precisavam acessar Deus estavam próximos. Todos. Isso fala muito do que Deus queria. Deus não queria uma nação metida, né? Ah, você tem Deus e os outros não. Ou uma tribo. é, E tá faltando a tribo aqui, não tá? Vamos ver quem pegou aí. Qual tribo que tá faltando aqui, galera? Vamos ver os Aí a pergunta nível. Estamos subindo o nível. A tribo de Levi? Levi! Muito bom, esse é meu guri. A tribo de Levi. Por que a tribo de Levi não tá aqui? Se você for ver aqui, né? Esse cara é filho de. Vamos ver os filhos de Jacó, né? De Israel, né? Vamos puxar na memória aí. Naftali, Aser, Dan, Judá, Issacar, Zebulon, Ruben, Simeão, Gade, Benjamim, né? O filho mais novo. Esses dois aqui, Manassés e Efraim, eles eram filho de quem? Vou dar uma dica. Não é Jesus. José. José. Então, tá ficando bonita a minha letra aqui no lápisinho. Então, esses caras aqui eram filhos de José. Então, a tribo de Levi sai fora das tribos porque eles foram separados para serem os levitas, que iam cuidar do tabernáculo, então eles não tinham uma terra em si, né? Toda a terra era deles, então eles poderiam andar em todos os lugares, porque a porção deles seria o próprio Deus. Cara, isso é maravilhoso. Eu queria ser da tribo de Levi, sinceramente. Ai, meu dedo. E-
Eu queria ser da tribo de Levi. Vem aqui, pai, um pouco. Falando em Israel. Mas tem que ficar quietinho. Pronto, pronto. O pai vai pegar você. Pronto, pronto. Olha lá, ó. Olha lá, vamos começar aqui. Vamos lá. Então, vamos aprender aqui. Olha só. É tudo ao vivo aqui, galera. Assim mesmo. Então, Levi sai da região dessa coisa territorial e ele vai para cuidar do tabernáculo. José, por algum motivo, razão e circunstância, também não é para ele que fica as tribos. Deus, em sua soberania, escolhe abençoar os filhos de José, que é Manassés e Efraim. Abrir, tó. Então, assim nasce as 12 tribos e elas ficam em volta do tabernáculo, quando eles param em volta do tabernáculo, tá? Vamos lá, vamos continuar. Outra coisa interessante era sobre o tabernáculo, né? Então aqui o tabernáculo não é só isso aqui, tá? O tabernáculo é todo esse lugar aqui. Então você tinha, acho que eu tenho uma imagem aqui melhor, peraí. Uma imagem com as explicações. Então aqui uma visão geral do tabernáculo, né? Deixa eu passar aqui para frente. Tá, aqui é uma imagem melhor. Então você tinha aqui o tabernáculo é todo esse lugar aqui, né? Ah, as coisas do tabernáculo, né? Mas aqui é o principal. Você tem aqui no 1 a Arca da Aliança, que fica aqui, né? Então aqui a Arca da Aliança, todo mundo conhece. A mesa dos pães, 2, né? A menorá, que é esse candelabro aqui, né? Significa os 7 Espíritos de Deus. E quando fala em 7 Espíritos de Deus, não que Deus tem 7 Espíritos, mas é 7 como uma perfeição, né? Um Espírito perfeito. A mesa dos pães. Então tudo isso aqui ficava dentro ali do tabernáculo, né? Aqui no meio. Ouvi? Escuta então, põe no ouvido. Ah, aqui tá o negócio bem na frente, né? Mas o altar do holocausto e a bacia e as pias para a limpeza. Aqui eu achei interessante que mostra a montagem do tabernáculo, como que ele era montado, né? Então primeiro vinha aqui as estruturas, depois uma cortina, depois outra por cima, depois outra por cima. E eles tinham que ficar carregando isso para todo lugar, né? Os 10 mandamentos ficavam aqui dentro. E aqui era o lugar onde Deus se manifestava com a sua glória. Por isso que todo mundo ficava em volta, ninguém queria perder nada, né? Israel era uma nação, e uma coisa que eu queria falar, um ponto interessante para vocês, que eu achei muito legal que o André Heinck ele colocou. Israel era uma nação sacerdotal. O que é uma nação sacerdotal? Apesar de ter um Deus único, ele não era exclusivo para o povo hebreu. Uma nação sacerdotal significa uma nação que serviria outras nações, tá? Então Deus disse para Abraão lá que todas as nações seriam abençoadas. E como que funciona uma nação sacerdotal? Olha essa imagem, galera. Essa imagem é maravilhosa. Isso aqui era um. Imagine isso como um modelo sacerdotal. Você tem o Deus, tá? E para que a ira de Deus não seja derramada nos homens, precisa ter uma vítima. Alguém tem que pagar o pato, tá? Para que a ira de Deus não seja derramada nos homens. Nesse tempo do tabernáculo, a vítima era o quê? Sangue de animais. Beleza? Beleza, Rael? Beleza. Então, depois da vítima vinha o quê? O sacerdócio, que era o sumo sacerdote. Tinha o sacerdote e o sumo sacerdote. Eram dois caras diferentes. O sumo sacerdote era o que entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano para fazer o grande, o Yom Kippur, né? O dia do perdão, o dia da expiação. O sumo sacerdote era o que ajudava o sacerdote era o que ajudava o sumo sacerdote e ele ficava mais para cá, né? Então, deixa eu voltar aqui uma imagem. Opa, opa. Deixa eu limpar aqui.
Então, aqui entrava o sumo sacerdote. Só ele podia entrar aqui. Já o sacerdote podia ficar em tudo aqui. Então ele ajudava na limpeza, via aqui na bacia, ele acendia as velas da menorá, ele preparava o pão da presença, né, e tudo mais. Mas aqui, só o sumo sacerdote, que começou com Arão, que tinha uma roupa especial, entrava lá uma vez por ano e entrava até com uma cordinha amarrada no pé, porque se desse ruim era só puxar o corpo para fora, né? Então, era muito interessante, né, esse período. E aí depois, ó, você tem a ira de Deus, daí você tem a vítima, aí você tem os sacerdotes, né, o sacerdote. Aí você tem os levitas, que eram aqueles que de onde vinham os sacerdotes e que ajudavam o sacerdote, que preparavam todas as coisas. Aí você tinha tudo isso fazia parte de Israel e toda a humanidade era abençoada. Então a bênção vinha de Deus e passava por tudo isso aqui. Passava por um sacrifício, passava por um sacerdote. Esse sacerdote era da tribo de Levi, e era do povo de Israel, e as nações, toda a humanidade era abençoada. Então esse era o plano de Deus, tá? Vamos dar um salto grande? Jesus vem. Oh, meu Deus, dá vontade de soltar uma rajada de língua estranha agora só de pensar quem é Jesus, galera. Quem é Jesus nessa pirâmide, galera? Vamos lá. Deixa eu até abrir a câmera de vocês aqui. Quero ver vocês chorarem comigo. Quem é Jesus nessa pirâmide aqui? Vamos ver quem acerta. A vítima? Pera aí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Quem é Jesus nessa pirâmide? Vamos lá. É a vítima? Sim ou não? Sim, Sim. Mas ele é só a vítima? ele é o sumo sacerdote também, né? Não, mas deixa os outros responder também, olha. Você vai acertar todos. Jesus, a Bíblia fala que ele é o sumo sacerdote. Mas ele também é o cordeiro. Mas ele também é quem? Jesus é Deus. E aí o que que ele faz? Ele pega nele, ele vira rei, vítima, sacerdote, ele concentra tudo nele mesmo, cara. Então, e aí não é mais um povo, não tem mais levita, por isso que o Juliano não chama a galera do louvor de levita. Porque agora não é mais a tribo de Levi, agora não é mais uma nação. Isso aqui cumpriu o seu papel, né? Ou pelo menos tentou. Mas agora isso aqui é substituído por Jesus e humanidade. Opa, ficou meio fake. E humanidade. Israel tem o seu papel? Tem. Ainda tem. Falei isso domingo na pregação, né? A gente precisa estar de olho o que vai acontecer lá. Mas o plano de Deus é um só povo, um só Deus. Judeus e gentios adorando um só Deus. Então, quando você olha o Testamento, você tem que olhar no Antigo Testamento nessa perspectiva. Eram pré-figurações, vítima, sacerdote, tabernáculo, pão. Cara, se você entrar, dá um Google aí e fala assim, ó, Chat GPT, vai, tá na moda, Chat GPT, semelhanças da obra do ministério de Jesus com o tabernáculo. Cara, é muito doido. O pão, até mesmo as cores. Não tem uma simbologia. E isso não é coisa de maluco, é presbiteriano, batista, todo mundo vê isso. Como o tabernáculo. Tem um vídeo até do Paulo On, muito bom na internet.
Ele mostra, né, como o tabernáculo, como as coisas ali apontavam para Jesus. Então isso é muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Tá? Deixa eu ver aqui, o chat mandou alguma coisa. É todos, é isso aí, Marice. E é engraçado que no momento da cruz, né? É engraçado não, é maravilhoso. Ele é sacerdote, né? Então, da tribo de Levi. E ele é a humanidade, né? A humanidade está sendo representada em Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, o povo seguiu uma série de mandamentos. Não pode rasgar, segura aqui. Esse povo, que era uma nação que estava se formando, agora tinha uma série de mandamentos, uma série de preceitos a cumprir. Então, eles ainda não tinham uma terra, mas eles já tinham mandamentos, eles já tinham uma definição de quem era Deus, eles já tinham uma língua, eles já tinham uma maneira de viver, eles já tinham como é que eu posso chamar? Uma civilidade, né? Uma lei civil, uma lei moral, uma lei cerimonial, e eles tinham que cumprir, né? Eu ia ler todos esses quadrados com vocês, mas eu acho que é muita coisa, né? Vou só passar reto aqui. Então você tinha, né? Vamos dar só passar alguns rapidinho, né? Então, deixa lá no jogo. Então você tinha os sacrifícios voluntários, né? Então quando alguém pecava, tal, você tinha um holocausto que podia ser esses bichos. Então tinha a maneira. Peraí, galera. Voltou. Então tinha o holocausto. Depois vocês vão poder estudar isso aqui, é bem legal. Então é um quadro que separa bem certinho, né? O que que eles tinham que ofertar, qual que era o jeito e a finalidade. As ofertas, o que que tinha que fazer e qual que é a finalidade. A oferta pacífica. Então eles tinham toda uma maneira de viver essa nação, tá? É, tinha os sacrifícios regulares. Então o incenso era todo dia, tá? Todo dia 2 porções de incenso. O holocausto, todo dia, 2 cordeiros de um ano. Então tinha o holocausto do sábado, que era todo sábado. Tinha o holocausto da lua nova. Tinha os sacrifícios dos ázimos, né? Os pães ázimos. Tinha as primícias, tinha os das trombetas. Tinha o Yom Kippur, dia da expiação, que era quando, né? Uma vez por ano. Tinha o dos tabernáculos. Então tinha uma série de coisas para eles seguirem, né? E tudo isso é uma antiga lei que já mostrava alguma coisa que aconteceria no futuro na lei do coração, né? Agora sendo bem pentecostal aqui, né? Quando que a gente precisa acender o incenso, né, das orações ao Senhor, né? Não é sendo pentecostal, não, é sendo crente mesmo, todos os dias. Hoje nós queimamos incenso, não é um incenso físico, é um incenso espiritual, né? É todo dia, o sacrifício é todo dia, tá? E o sacrifício de Jesus foi uma vez por todas, né? Para que a gente não precisasse matar um animal todo dia. Então é muito massa você olhar o Antigo Testamento com essa visão de Jesus, né? Tinha as festas, né? Que pensa num povo que gosta de festa, é o povo judeu, né? Tinha a festa do todo sábado, da Páscoa, da primícia, Pentecoste, trombeta. Próprio Yom Kippur também tinha festa, tinha um ano sabático, tinha um ano jubileu. E aí depois tinha outras festas que colocaram, né? A festa de Purim, que é uma festa que os caras se vestem de fantasia, a festa das cabanas, que o cara dorme embaixo de uma cabana. Eu vejo os status do meu amigo judeu lá, ele faz isso, é bem legal, é engraçado. Então, após 40 anos do deserto, o povo finalmente chegará à terra de Canaã. Então, você sabe a história, né? Moisés não entra Josué e Caleb com o povo e tal. E depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente vai chegar. Ele já é uma nação, mas eles não têm terra, né? Eles
ainda são meio MST ali, né? Não tem nenhuma terra, mas estão chegando na terra deles. E aí já faz muito tempo que o velho Jacó deixou a sua terra para ir morar no Egito. E agora, como uma nação, esse povo está prestes a ter de volta a sua terra. Aqui no lugar, você quer verso? Não, não. Olha só. O que eu estou falando é o seguinte: Israel, que agora o povo de Israel vai fazer o quê? Agora eles já são uma nação, eles já têm leis, eles já têm um estatuto, eles já têm um jeito de viver. Só falta o quê? Uma terra. E eles estão parados na terra que Deus prometeu para eles. Esse cara aí não é Moisés mais, tá? Agora é Josué. E eles estão prestes a entrar agora naquilo que é a geografia que Deus prometeu para eles. Já são nação, mas falta terra. E aí, como que eles vão entrar nessa terra? Na próxima aula, você vai descobrir. Beleza, mano? Olha só, a Noemi colocou uma coisa interessante ali, né? Quem gosta de festa é Deus, né? Realmente. E a gente gosta também, né? A gente gosta de uma celebração. Viu, pegar? E tanto é que na palavra, Deus fala que são as minhas festas, né? Não fala que é a Exatamente. festa do povo de Israel, são as minhas festas. Exatamente. E olha que interessante, né? Os judeus, eles olham para nós cristãos e eles falam assim: Poxa, vocês estão desobedecendo, porque vocês não fazem as festas que Deus estipulou. E como que a gente responde isso? A gente responde falando assim: Olha, Deus estipulou essas festas para o período da aliança dessas festas. Essas festas estavam embaixo do estatuto de uma antiga aliança. Escute, Jeremias vai mostrar uma nova aliança, uma lei do coração, uma nova maneira de viver, mais aprofundada. Jesus vai trazer isso no Sermão do Monte. Vem aqui, ó. Fica bem quietinho. Ó, tá todo mundo vendo o dinossauro. Agora olha aqui, ó. Olha o que tem aqui dentro. Deixa eu enganar ele com alguma coisa aqui. Dar um copo de copa. Pronto. Voltando. Então, o que acontece? Nessa hora a gente tem que ser meio pragmático, né? Ele ficar quieto com uma faca, né? Não, brincadeira. Mas olha só, qual que é o ponto que eu queria falar? Se na antiga aliança, que é uma aliança inferior à nova, que a nova é muito superior, o sacrifício superior, é a lei do espírito, é a lei do coração, eles já faziam tanta festa, tanta celebração, no mínimo a gente tem que fazer igual eles, né? A gente faz mais, né? A gente faz todo domingo. Já são aí pelo menos 50 e poucas festas, né? Por isso que não, eu já falei isso aqui, né? Não pode ter, não existe cristão triste, né? Ele pode ficar triste por um momento, mas o seu normal é ser festivo, alegre, né? Então eu já, nos meus tempos de rebeldia aí, né? Eu já fui de uma igreja que não era tão festiva, né? E aí eu sempre fui de pular e dançar, então praticamente só eu pulava lá, né? Eu e uma outra menina lá, que era uma irmã também, ela falou, pô, agora você vai sair, só eu vou pular. Eu falo, boa sorte. E aí a gente tava falando uma vez que, na verdade, assim, o problema não era nós, né? Era os outros, porque a festa é normal, né? O cristão tem que fazer festa, tem que brincar, tem que pular, dançar. Então, é muito bom isso que a Noemi falou, né? Deus é um Deus de festa, de alegria, e ele estabeleceu isso para mostrar esse princípio que a gente precisa celebrar. É, Então é isso, meus irmãos. Essa é a história de Israel, como ele se torna uma nação. Aqueles que eram apenas. Olha isso aqui, ó. Faça um desenho aqui, papai. Aquele povo que era
apenas os filhos de Jacó, foram muitos e viraram uma tribo, no deserto eles viram uma nação. Recebem uma lei, um estatuto, um tabernáculo, mandamentos, uma maneira de viver, e aí só falta a terra. E aí, semana que vem, a gente vai conversar como que eles pegam a terra e como que eles se estabelecem agora numa nação com terra, né? Não só uma nação de um jeito de viver, mas agora geograficamente estabelecidos. Beleza, galera? Deixa eu parar a gravação aqui, que eu ouvi vocês um pouquinho.